Boa noite, oficialmente começando agora, também com transmissão pelo canal da Unifaixa no YouTube. Hoje a gente começa uma rodada de apresentações em parceria com a ABPEM, agradecendo sempre ao Gilberto pela eterna parceria. Uma oportunidade ótima para a gente estar discutindo tanto a questão hoje de planejamento estratégico no âmbito publicitário no Rio de Janeiro, mas entendendo todas essas missões que a gente tem enquanto profissionais, entendendo os novos desafios, envolvendo tecnologia e inteligência artificial. Então, é um debate muito interessante. Espero que vocês aproveitem essa possibilidade. Também para quem está tendo a possibilidade de assistir remotamente, aproveitar esse momento. Eu vou passar a palavra, agradecer sempre a presença, sempre muito bom receber profissionais aqui. É isso, pessoal. Tem gente da ABPEM também, então, todo mundo agradecer. Então, Gilberto, passo a bola agora para você aqui. Muito obrigado pela eterna parceria. Salve de palmas aqui, pessoal. Léo, boa noite. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Vou ficar aqui um pouquinho, porque lá precisa estar livre para os slides e coisa e tal. Antes de mais nada, está comigo aqui Júlia Ortmann, Jarbas Nogueira, que, junto com Adriana Calainho, vou tentar falar todo mundo, se eu não esquecer, né? Adriana Calainho, Lica, Repeto, Zilda, Cris Diogo, acabou? Bom, só para vocês entenderem, nós estamos hoje aqui, eu quero agradecer muitíssimo, primeiro, por vocês estarem aqui com a gente. Eu sei que ninguém veio aqui por causa de presença, ninguém foi obrigado a estar aqui agora. Realmente, tipo assim, eles estão completamente à vontade por quererem estar aqui com a gente. Mas a ideia é o seguinte, galera, eu tenho muito orgulho de estar aqui hoje com esse time que está trabalhando na ABPEM comigo, porque primeiro eu preciso explicar o que é a ABPEM, né? Tem uma sopa de letrinhas ali, então é importante primeiro contextualizar para vocês o que é. A ABPEM é a Associação Brasileira dos Profissionais de Estratégia e Negócios, e para quem ainda não se situou, é o antigo Grupo de Atendimento e Planejamento do Rio de Janeiro. Rapidamente dando contexto, a indústria da publicidade e propaganda tem na sua base 3 grupos de profissionais. O Grupo de Mídia do Rio de Janeiro, que volta e meia está aqui, faz prova, e dessas provas geram estágio. O Clube de Criação do Rio de Janeiro também. E o GAP era o terceiro mosquiteiro desse processo e, em algum momento, o GAP não conseguiu renovar o seu processo e ter diretoria. Então, ano passado, eu consegui organizar a minha vida e abrir a minha agenda exatamente para tentar reativar o Grupo de Atendimento e Planejamento do Rio de Janeiro. E o que aconteceu? Na verdade, eu fiz 2 grandes solicitações ao mercado e fui atendido nas 2, que seria o seguinte: obviamente, Casa de Ferreiro, Espeto de Ferro, a gente não podia começar um trabalho se a gente não tivesse uma pesquisa para tentar entender nos anunciantes e nas agências como estaria essa questão dos profissionais ditos de planejamento e atendimento. Que aí, então, a pesquisa que foi feita pela Zilda da Enfoque, que não está aqui com a gente, mas tem contribuído fortemente nesse processo, nos ajudou a entender um pouco, tanto entre anunciantes e agências, como está esse cenário e como cada um vê esses 2 profissionais. A pesquisa mostrou para a gente 2 grandes pilares. O pilar da estratégia, que é, na verdade, chamado lá dos planejadores, e o pilar do atendimento, que são os gestores de negócio. Então, daí surge o nome Associação Brasileira dos Profissionais de Estratégia em Comunicação e Gestão de Negócio. No final, nós estamos falando desses 2 personagens fundamentais, que são os planejadores e os atendimentos dentro do processo publicitário. Isso vem acontecendo, na verdade, desde agosto. Em agosto do ano passado, eu consegui, na verdade, fazer um comunicado ao mercado. Nosso master list da janela publicitária, que infelizmente não está mais aí com a gente, ele desencarnou, infelizmente, mas nos apoiou e eu, naquela época, tive ali uma galera que me seguiu nesse sonho que é, na verdade, capacitar cada vez mais e conectar vocês ao mercado, é o que eu brinco. Quem já sofreu comigo em sala de aula sabe que eu falo muito isso, né? A sala de reunião para a sala de aula. E cada vez mais tentar com que esses profissionais de planejamento ditos de estratégia e os de atendimento ditos gestores de negócio possam se capacitar e estar conectados ao mercado. Na verdade, essa é uma ação que a ABPEM está fazendo dentro do nosso contexto e ecossistema que a gente abriu. Já fizemos aí várias rodas de conversa, já fizemos movimentos e vamos apoiar agora 2 grandes livros, né, Jarbas?
livro do Luiz Lara, que hoje... Ele deixou a presidência do SEMP, agora tem alguém na presidência do SEMP, né? Mas ele, até então, era o presidente do Conselho Executivo de Normas Padrão. E o Marcelo Serpa, da UMAP BDO, talvez a campanha mais icônica deles tenha sido, para eles, Havaianas, será que foi? Todas as campanhas que vocês já viram na vida de Havaianas saiu lá do Marcelo Serpa, né? E do Rinaldo Godin. Importante isso. Um carioca do Meia criou todas as campanhas até então que vocês já viram de Havaianas. Isso é muito importante. Bom, dentro desse contexto então, que vocês viram aí, a gente conseguiu fazer e responder essa questão aqui. Por que a BPEM? Por que estratégia e gestão de negócios? Ou seja, o que a gente está querendo aqui hoje é trocar um pouco dessas informações, levar para vocês o que faz, ou o que fazem esses profissionais. Tipo Globo Repórter, né? O que faz, o que come, onde mora, né? É mais ou menos por aí. Então, estou eu, Júlio e Jarbas aqui. A ideia é que isso realmente, na medida do possível, e vocês fiquem completamente à vontade, se torne uma roda realmente de conversa. A ideia é trazer o que fazem esses profissionais para que vocês possam tentar se enxergar neles. Porque, na verdade, o que a gente entende é que todos nós aí, de alguma maneira, ou dentro dos anunciantes ou nas agências, temos que ser estrategistas e gestores de negócios. Ou seja, isso são duas funções normais e naturais para quem está no mercado hoje. A gente costuma brincar, eu brinco muito, dizendo que quem não está no grupo de mídia e não está no clube de criação vai estar na BPEM. Não tem jeito. Ou também os que estiverem lá podem vir para cá, que serão muito bem-vindos, né? Então é isso, gente. A BPEM, a Associação Brasileira dos Profissionais de Estratégia de Negócios. Júlia vai falar para vocês um pouquinho, então, de como são essas competências e habilidades do novo profissional de estratégia em comunicação. Oi, gente, tudo bem? Giba, posso ficar com o teu passadorzinho? Imagina. Primeira coisa que eu acho que Gilberto falou, e primeiro deixa eu me apresentar um pouquinho, né? Por que sou eu que estou aqui, né? Eu tenho 38 anos, eu venho de um momento do mercado muito específico, né? Eu comecei a atuar com 19 anos, 18 anos, numa agência que era Artiplan, e logo depois eu comecei a atuar no Rock in Rio. E o Rock in Rio já tinha um formato de negócio muito focado em digital, né? Então eu fui um pouco dessa geração que pegou o digital como formato de mercado sem ter aprendido isso na universidade ou na faculdade. Então, eu nunca gostei de me encaixar em caixinha, assim, nunca foi a minha, assim. É muito difícil explicar o que eu faço no mercado porque eu sou uma profissional de estratégia. Eu já estive à frente de um cargo de alta liderança, por exemplo, na Americanas, tal qual eu já fui apenas mais uma peça de uma engrenagem de planejamento numa agência, porque esses lados da moeda, cada vez mais não precisam ser lados, podem ser complementares, né? Então, eu tenho 15 anos de experiência, eu atuo com B2B e B2C, né? Então, no B2B, majoritariamente, eu fui head de marketing da Americanas Empresas durante um tempo, no momento da confusão, que é o que está passando pela cabeça de vocês, eu estava lá, tenho altas informações para dar. Mentira. Mas também atuei grande parte em B2C. E aí, com meus maravilhosos 38 anos de idade, eu comecei a dar aula tem 15 anos. Então, eu era uma pirralha, mulher, branca, no meio, patricinha, claramente, tatuada, uma patricinha, no meio de um bando de professor cascudo dando aula. E por quê? Porque eu tinha algo importante que o mercado estava olhando, que era a estratégia no novo marketing. Então, aqui a gente está falando de igual para igual. A gente está todo mundo tentando se entender nesse mercado que está se transformando. Então, por isso, eu acho que é muito importante que vocês fiquem à vontade para tirar dúvidas, discordar ou concordar, porque quem disser para vocês que tem fórmula mágica está vendendo algo que não é verdadeiro, né? Mas tem maior chance de acertar quando a gente estuda. Até por isso que a gente estuda, né? Bom, eu tenho Master em Neurociência do Consumidor, né? Além de ser bacharel em Design e ter MBA em Marketing. Então, acho que é importante. E aqui é o primeiro... Eu acho que eu tenho uma característica muito pessoal que quem está comigo no dia a dia sabe, que eu gosto de provocar. Então, todo mundo quer ser estratégico, né? Todo mundo que acha que tem que saber de estratégia, que tem que fazer estratégia, né? Mas tem muito pouca gente que de verdade sabe o que isso significa. Não é difícil? Muitas vezes você dizer o que é ser estratégico e o que esse estrategista tem que fazer. Então, quando a gente coloca na caixinha profissional de planejamento, né,
que esse profissional faz? Qual é a entrega dele? Tem muito depende na história. Mas tem um pensamento encadeado, que é o que a gente vai falar aqui. Então, tem uma fórmula para pensar, mas a aplicabilidade tem todo um contexto, tá? Uma coisa que a gente sabe com certeza é que ser estratégico é transformar contexto em ação e ação em resultado. E aí é onde eu acho que faz a grande diferença. Porque eu não estou preocupada com a tua opinião. Eu estou preocupada com a sua iniciativa a partir dela. E como é que isso vai gerar resultado. Opinião você tem como consumidor, né? Para estar num lugar do estrategista, não basta só você colocar a sua opinião como consumidor a respeito daquela marca, né? E aí todo mundo balança a cabeça e parece muito óbvio. É o mais difícil. Porque quando você começa a fazer um planejamento, você tem uma visão como consumidor. Eu adoro esse exemplo, que é o seguinte, já fiz planejamento para Coca-Cola. Eu nunca tomei Coca-Cola na minha vida. Eu não cheguei... É impressionante, né? Eu não gosto de Coca-Cola. Desculpa, não gosto. Mas eu gosto de mate. Mate é da Coca-Cola, concorda? Então, eu já fui fazer esse planejamento tendo uma opinião. Não gostar de Coca-Cola. É difícil você sair do lugar do consumidor quando você nasce nessa posição. Então, o primeiro ponto da história é transformação em resultado. Sem resultado, não adianta. Então, é sobre pensar e sobre agir estrategicamente. O que é esse pensar e agir estrategicamente? Né? Tem uma receitinha aí. Você tem que analisar contexto, você tem que gerar clareza, você tem que ter conexão para uma ação que gere resultado. Está meio fórmula de álgebra aqui, tá? Vai ficar mais claro nos próximos slides. Mas o que eu queria trazer para cá é que começa a ter um pensamento que tem uma ordem, que vai sendo encadeado e que tem um resultado final, que é um resultado de uma ação. E que, de novo, não é o resultado para você, consumidor. Beleza. Então, a primeira, com perdão da palavra, porradinha que eu vou dar, é fuja do achômetro. O achômetro quem tem é o consumidor, o estrategista ele não pode ter achômetro. Porque senão você pode induzir a marca a errar. Tão simples quanto isso. Então, antes de propor, tem que entender cenário. Antes de propor, tem que pesquisar. Antes de propor, tem que estudar. Tem que contextualizar. Então, a primeira coisa que qualquer pessoa de estratégia faz quando entra numa conversa de briefing, que é a primeira conversa que a gente vai ter, que normalmente é aquele documento que deveria ser extenso, mas que tem uma linha que no final eu quero falar com todo mundo, é o briefing clássico, que qualquer pessoa que teve contato com comunicação recebeu. Classe social, AB, ambos os sexos. Tá bom, né? Classe social, idade, 18, 50. Porra! Com que dinheiro? 2 bananas e um abraço, né? Normalmente é esse o briefing clássico. A primeira coisa que você faz é estudar. Não tem como emitir opinião sem estudar. Estudar sobre o quê? Né? Só sobre o mercado? Não, sobre o mercado, sobre a concorrência, sobre a categoria. Criar um ponto de vista embasado. Aí a gente começa a conversar. Eu falo que o estrategista de comunicação, ele quase que ele faz uma ação mesa de bar, né? Todo mundo aqui conhece futebol, gosta de futebol, senta, já teve essa experiência de sentar para discutir futebol. Aí começam as pessoas a falar que na Copa de 1972, fulano jogou e ganhou. Aí você não sabe nada de futebol e fica ali boiando. A pessoa pode falar o que quiser para você. Entrar numa reunião como estrategista, você nunca pode ser essa pessoa que está boiando. Você tem que saber quem estava jogando na seleção em 1982. Então, se fundamentar é o primeiro passo da história. E aí, o mercado mudou, né, gente? E mudou e vem mudando. E não é porque vai parar de mudar. Nunca vai parar de mudar. Da época que essa galera que estava atuando no mercado antes de mim, já tinha mudança. Eles viveram a mudança da internet. Que, cara, entrou tapa na cara, né? Todo mundo... Eu me lembro em agência, a gente sempre fala esses exemplos de agência, da forma como a gente operava numa agência, da forma como a agência é hoje em dia. Se é que o nome vai continuar sendo agência daqui para frente. Alguém está pensando em ChatGPT, eu vou chegar nele e vou contar como é que eu uso, tá? Eu estou agora adivinhando mentes, mas é porque eu sei que isso fica na cabeça. Então, existe um mercado que mudou e existe um profissional que mudou. E que mudanças são essas? Fora aprender a entender o que é LLM, mexer em ChatGPT e manos da vida? Sim, isso é uma mudança. Mas é uma mudança que está muito mais profunda do que tudo isso. É uma mudança na forma de pensar e agir. Muito mais de qual é a ferramenta. Porque, lembra, antes a planilha era feita à mão e depois entrou o Excel. Então, você aprende como o Excel funciona, ou pode ter o Excel ou qualquer outro software, não vai fazer a menor diferença. Continua sendo sobre pensar. Então, aqui a gente começa a ver uma mudança de cargo a competência. A gente começa a ver uma mudança de dado a curadoria. Do plano, não é qualquer
plano, né? Plano de negócios do iFood. Plano de negócios do 99 Táxi, que agora tem 99 Comida também. Né? E o iFood, como é que fica nisso? São planos de negócio que são adaptáveis, né? Há uma comunicação que está se transformando. Todo mundo aqui pegou o Uber começando a acontecer e como é que ele se explicava ao mercado. Agora o Uber se explica ao mercado de uma outra forma. Então, esse plano de negócio tem que ser adaptável. Deixa de ser do indivíduo e passa a ser colaborativo, né? E aí, como todo mundo adora uma receita de bolo, eu adoro. Então, não sei se vocês gostam, mas eu acho sempre que quando a gente parte de um raciocínio encadeado e que tem início, meio e fim, fica mais fácil construir um ponto de vista se você concorda ou discorda. Então, aqui está o início desse pensamento todo encadeado, né? Esse profissional tem que ter 6 competências que são sistêmicas, ou seja, elas são complementares, elas funcionam em cadeia. Eu vou passar por cada uma das 6, tá? Mas pensamento sistêmico, lógica de negócio, curadoria de insights, uma escrita que é estratégica, uma visão que é criativa e uma contextualização. Eu falei lá no início que eu sou bacharel em design. Isso não quer dizer que eu faço layout porque eu sou planejamento, mas eu preciso pensar com uma visão criativa. Eu tenho que saber para quem é que eu estou passando essa bola, para alguém que vai cortar. E uma das pessoas que corta a bola de um planejamento numa agência é a criação. Então, eu tenho que ajudá-los a compreender o que eu penso. Senão fica aquele clássico planejamento que eu adoro, o Marco Antônio, que, enfim, colega de todos nós, que foi meu chefe, fala que fica um planejamento fluff. Que é aquele planejamento que fala um monte e ninguém entende absolutamente nada, né? Bom, em relação ao pensamento sistêmico, tem que ver o todo antes da parte. Então, é menos sobre a comunicação e mais sobre a comunicação serve ao negócio. Então, tem que pensar em conectar marketing, produto e negócio. E aí, a outra dificuldade da história. Você, planejamento de comunicação, está lidando com a comunicação, que é parte do marketing, do produto e do negócio. Você não vai resolver a estratégia de venda. Mas você tem que entender como é que ela funciona para saber como é que a comunicação vai servir a isso. Então, é entender o seu lugar nessa grande roda, olhando mais amplo, para saber como o seu lugar pode contribuir, não querendo mudar de lugar, entendeu? Porque tem muito planejamento que começa a fazer campanha, por exemplo, e começa a falar, eu quero que achar que no ponto de venda tem que mudar a comunicação. Não, o teu lugar não é esse. O teu lugar é quanto comunicador. Narrativa, formato, canal. Se o canal passa pelo ponto de venda, legal, você pode propor. Mas, essencialmente, você tem que dizer como é que esse canal deve se comunicar quanto comunicação, não quanto estratégia em ponto de venda, né? Então, tem que tomar um pouco de cuidado, tem que olhar para o todo, mas entender que o seu lugar é um pedaço importante dessa história. A lógica de negócio, né? Campanha sem KPI é decoração. KPI é um nome bonito para indicador-chave de performance. É o nome que o mercado chama indicador-chave de performance, é porque é em inglês, tá? Mas no final do dia, métrica é o que a gente mais, quem mexe com digital ou tem contato com digital, sabe. Minimamente, todo mundo aqui que tem TikTok, Instagram, Facebook, qualquer uma dessas redes, sabe que tem a quantidade de pessoas que curtiram, comentaram, compartilharam. Métricas, né? Métricas de apoio. Por que o nome é métrica de apoio? Porque existe um apoio a algo principal, que é uma meta. Então, comunicação sem se conectar com o negócio não faz sentido, ponto 1. Para se conectar com o negócio, se conecta quanto comunicação para entregar resultado, ponto 2. E esse ponto aqui tem que ser um resultado que é medido, métrica. Então, infelizmente, amores, tem que saber métrica. Então, é uma das disciplinas que eu dou, inclusive, na vida. E eu sempre começo falando, se eu aprendi métrica, qualquer um consegue aprender métrica nessa vida. Porque eu sou muito ruim em métrica. Mas faz parte do negócio. Quer ser gestor? Quer saber se está tendo efetividade? Nunca mais você vai fugir de métrica. Não tem como fugir. Ah, mas eu faço comunicação, jornalismo. Parabéns. Você vai ter que saber quanto de alcance você teve. Alcance, métrica. Ah, mas eu quero ser um influenciador digital. Parabéns. Taxa de engajamento, métrica. Ah, eu quero ser um gestor de marketing. Aí, ok. Ficou mais complicado para o teu lado, né? Tem muito mais métrica envolvida. Então, não adianta. Vai ter métrica envolvida. Está na área de comunicação? Tem métrica. Se não tem métrica, é achômetro, que a gente quer fugir do achômetro, né? Beleza. Outra coisa é a curadoria de insights, que é separar dado de ruído. E aí aqui é o clássico, de novo, analogia com digital. Pega uma campanha, entra no Instagram, vai ver as métricas, o Instagram te dá 45 mil métricas. Você tem que saber separar uma coisa da outra, né?
É o clássico, tenho mais seguidores e o que me importa é ter mais gente me seguindo, mas você não está medindo a taxa de engajamento. Então, pode ser que você tenha uma base de pessoas enorme que não está te vendo. E aí, o que é mais importante? A taxa de engajamento está boa ou o número de seguidores está crescendo, pensando em digital? Que é o exemplo talvez mais rápido assim de trazer. Então, de novo, aqui é sobre separar o que é dado de ruído. O dado te entrega resultado para aquele ponto 2. O resto é ruído. Não importa. Aqui tem um exemplo que eu botei no YouTube, mas eu não vou clicar, não, eu vou contar para vocês, porque depois, dando tempo, a gente projeta aqui, tá? Porque depois tem um case que vale mais a pena do que ele. Mas vocês devem ter visto sobre essa questão de comportamento, né? Traduzir comportamento em narrativa, né? Teve uma grandíssima passeata, sei lá, enfim, corrida da Nike, e da Adidas era patrocinadora, e a Nike colocou em tudo quanto era lugar ao redor com os out of home. Vocês viram isso? Viram? Ela tá atrás, viu, né? Cara, é sensacional. Ou seja, você pega qual é o comportamento e traduz em narrativa. O comportamento da pessoa que está correndo urbano é pela cidade passar por aqueles mobiliários urbanos. A marca que não pôde entrar como patrocinadora, mas que é a competidora direta de quem está patrocinando, fala, ué, olha lá que oportunidade. Eu estou entendendo que o consumidor está correndo, o desgraçado deve estar exausto correndo, está olhando para o lado, tentando buscar inspiração. Lindo. Eixo de conexão direto. Eu sou uma marca de corrida, inspiração. E aí eu vou lá e me comunico naquele espaço. Isso é transformar comportamento em narrativa. Isso é o que a gente chama de criatividade em planejamento. Não é usar a cor rosa. É isso. É transformar o comportamento daquele consumidor em uma narrativa, em um espaço de comunicação. Nesse ambiente que a gente vive, que é cheio de ruído, cheio de gente conversando com a gente em termos de comunicação, concorda que faz muita diferença quando você consegue perceber? Total, né? Escrita e estratégica. Aí o ChatGPT, nosso melhor amigo. Por quê? Tem que tomar muito cuidado para não fazer uma coisa que eu sou muito prolixa. Então, o raciocínio tem que ser claro, tem que ser acionável. Eu diria que profissionalmente é aí que, de verdade, eu tenho mais que melhorar. Porque é aí que é mais difícil mesmo. Como é que você escreve de uma forma sintética? Né? Algo que seja acionável. Ou seja, se eu te contar que o exemplo clássico, né? Coca-Cola é sobre dividir felicidade. Isso sem uma explicação maior fica meio, sei lá, né? Mas aí como é que você explica mais sobre isso para o consumidor? Tem milhões de pontos de contato que conversam com a gente para explicar isso. Né? A Apple já foi, hoje é menos, sobre desafiar o status quo. Aí ela vai lá e inventa o, sei lá, o iPad, na época, antes do iPad, o iPod, né, de música, que foi o primeiro. Cara, isso é super disruptivo, né? Mas como é que você explica isso de uma forma sintética e clara que você é uma marca disruptiva? Difícil, né? Tem muito de branding nessa história, né? Branding é aquela matéria que estuda o desenvolvimento de marca, né? Tem muito disso nessa história aqui. Mas o pensamento aqui é sobre estruturar um problema que tem uma causa e que tem uma solução, que adivinha, o seu produto ou o seu negócio podem trazer àquele consumidor. Então, aqui, quando é escrita estratégica, é menos sobre o passo a passo tático. Quando eu falo estratégia, vem na cabeça assim, né? 1, 2, 3, estratégia. Faz 1, depois faz 2, depois faz o 3. Não é isso. É estratégico pelo ponto de vista de uma mensagem que vem de um problema que você percebeu, que tem uma causa que você estudou e que você tem uma solução. E a solução é a sua comunicação. Então, esse é o raciocínio desse item escrita estratégica para o planejamento, tá? Quando a gente olha em visão criativa, é transformar estratégia em ideia, fazer o racional inspirar a criação. Aí aqui eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo agora recentemente. A gente tinha uma dor, AFIA, Faculdade de Medicina, a gente tinha um problema que era médicos estão mais estressados, o índice, né, de estresse mundial está gigantesco, para a medicina existe um nível alarmante de crescimento, eles tinham esse dado e a gente tinha que tentar trazer isso para um dia do médico. E aí, para não ficar aquela coisa fluff de parabéns pelo dia do médico, é tipo o dia mundial da mulher, né, que quer uma flor, aquele clássico que a gente fala, sério? Obrigada. Mas para não ficar aquela chatice eterna, a gente falou, cara, eu só vou fazer alguma coisa se for realmente estratégica para a marca e criativa o suficiente, que não seja só um parabéns pelo seu dia. E aí a gente inventou uma corrida.
E aí a corrida tinha no Gym Rats, que é o aplicativo que você pode competir, uma corrida específica para médicos. E que os médicos competiam entre si. Então tinha uma visão, claro que eu estou sintetizando a ideia, mas tinha uma visão gamificada que era menos sobre parabéns, se mexa e tenha mais saúde mental, e mais sobre vem comigo que eu vou te dar a solução, corrida patrocinada pela AFA. E aí virou Médicos em Movimento, virou um movimento pelo Brasil, os médicos todos competindo entre si, em prol de passar para a sociedade o bom exemplo de cuidar da sua saúde. Saúde física, mental, intelectual. Entendeu? Isso é uma visão criativa. Tem um porquê. Não é, vou pagar uma corridinha ali e vou pedir para a marca dar um dinheiro para a gente. Não, tem um porquê. Tem um dado que embasou, tem um comportamento esperado, tem um KPI para ser medido, e aí vem a ideia criativa. É menos sobre a ideia e mais como é que ela compõe com um objetivo que foi traçado pelo planejamento. E a contextualização, que é adaptar a fala ao público, à cultura e ao momento, saber quando usar dado e como afeta a emoção. Aqui também difícil, porque quando a gente fala de contextualizar fala ao público, tem que ter representatividade, né, gente? Senão fica um bando de gente dando regra aí, né? Sem ter gente para representar. Então, essa acho que é a maior discussão que a gente tem no mercado hoje em dia, né? O que é contextualizar? Como é que você, como marca, contextualiza a sua fala para que você não fique participando de uma narrativa ou de uma conversa que não lhe pertence? É a partir de embaixadores? É um caminho. Mas não é o único caminho. Tem cultura organizacional. Né? Então, a gente estava falando antes de começar a palestra sobre o projeto que ela está pensando em fazer, que é para 50 mais, né? Isso tem muito a ver com contextualização, por exemplo. Como é que você, quanto marca, se comunica com uma parcela da população quando você, quanto criação, é jovem? A gente fala do extremo oposto, né? Normalmente, né? Mas também tem essa. Ou como é que você faz pink money, que é dinheiro de mulher, ou blue money, dinheiro de homem? Nesse caso, existem vários termos dentro do marketing que estudam poderes econômicos em crescimento que têm dificuldade de buscar representatividade, né? Fora as obviedades que a gente está cansado de saber, né? Quanta gente branca fazendo comunicação para negro, por exemplo, que é um clássico. Então, existe um método, né? Contexto, desafio, público, problema, insight e ideia estratégica. Qualquer documento que eu faça tem essas 6 coisas acontecendo. Então, aqui eu passei por todas as disciplinas que eu tenho que pensar, até que eu chego num formato de documento, que tem 6 capítulos. Eu preciso ter estudado para chegar até o contexto. Então, de acordo com o meu estudo, eu conseguir aprender sobre aquilo ali, contexto. E eu tenho um desafio. Normalmente vem do briefing. Né? O desafio é tornar a marca conhecida para o mercado carioca. Eu vou passar depois por um case aqui que vocês vão ver isso ilustrado, tá? Para um público que não pode ser ambos os sexos 18 e 50 a mais, tá? Não está valendo aqui isso, não. Ah, como é que você faz isso na verdade? Você separa em fatias, né? Você fala uma comunicação que atua primariamente o público XYZ, mas que também contemple. É uma forma gentil de dizer que são vários grupos somados, mas que você vai focar num target ou num público-alvo mais específico. E quando a marca não quer focar num público-alvo específico, o que acontece? Dá ruim. Você precisa vender, começar de algum lugar. Você não começa a se comunicar falando com todo mundo. Você começa a se comunicar criando afinidades e crescendo as suas afinidades. Então, a venda dessa ideia vem do contexto, porque não é a opinião da Júlia, é a opinião do contexto, do que você estudou. Em cima disso, você tem um problema que pode ser tão simples quanto, exemplo, as pessoas... Eu não quero contar do case, eu estou com ele na cabeça, eu estou tendo que inventar outra coisa aqui. O problema pode ser, as pessoas têm dificuldade de se comunicar no momento em que elas estão a caminho do trabalho. Isso pode ser um problema que você descobriu. O problema é uma dor que o teu consumidor tem. Depois você chega no insight, na ideia estratégica. Então, todo documento de planejamento que se preze tem aqueles 6 capítulos. E o nosso amigo ChatGPT, Manus e todos os outros, como é que faz? Onde é que eles aparecem aqui? Aqui aparece muito na pesquisa de contexto. Vou voltar um para trás. Se a primeira coisa que eu faço é estudar, essas LLMs, seja elas qual forem, eu uso muito GPT, tá? Mas não quer dizer que é o melhor, é porque é só o que eu tenho mais familiaridade. A gente já tem umas amizades e tal. Ele me entende melhor.
Ele é o que usa mais tempo. Sim, eu pago a dolorosa da conta para ter o GPT pago. Sim, fez muita diferença na minha vida. Mas eu uso muito o GPT em 2 momentos. Um momento, que é quando eu tenho contexto, porque daí eu preciso pesquisar amplo. E aí não adianta dizer que não usa, que todo mundo aqui usa. A questão é como você usa. Tem que pedir fonte, tem que depois ler o resultado, tirar as fontes que são fontes que ele alucina e te manda coisas malucas. Tem que ler obviamente, entendendo que aquilo ali é um agregador de notícias. E você fazer a sua curadoria em cima. Esquece, você não vai conseguir terceirizar seu trabalho para o GPT. Não vai rolar. Mas uma vez que você pega essa pesquisa inicial, você passa a ter mais ou menos uma noção. Juntei com o briefing, desafio. Quando eu chego lá para o insight, eu uso o GPT de novo. Mas eu uso outra parte do GPT, que normalmente é o agente do GPT. Então, quando eu preciso organizar a informação, eu uso o agente. Quando eu preciso pesquisar amplo, aí eu posso usar a pesquisa profunda, eu posso combinar com alguma outra LLM, tipo Perplexity, que também pesquisa bem coisas profundas. Então, são 2 momentos e 2 objetivos diferentes. No contexto, quanto mais informação eu tiver, melhor. No insight, quanto mais organizada a informação estiver, melhor. Então, percebe que são 2 momentos. Então, é assim que eu venho usando. E aí, o famoso tem case para a gente ver, né? Porque se falei pra cacete, todo mundo quer ver isso aplicado num modelo muito bonitinho, né? E aí, Giba, eu não sei se você vai conseguir me ajudar a colocar aqui, mas eu vou dar uma dissecada num planejamento que eu sempre, agora, na minha recente atuação no grupo Dreamer, né, que é o grupo que eu trabalho, eu comecei a fazer trabalhava, né, eu tenho que me acostumar com trabalhava, que eu acabei de sair. Quando eu estava lá, a gente fazia 2 coisas, né, muita concorrência, que é o clássico concorrência para tentar ganhar conta para a agência, né, e os trabalhos para os clientes da agência. E aí eu fiquei pensando qual era a concorrência que eu queria trazer para cá. E aí eu trouxe uma concorrência de camisinha. Porque é um tema que vocês prestam atenção. Né? Eu não sou boba. E não é isso, não. É isso também. Mas é porque é um tema que parece fácil, mas lembra da história de todo mundo tem opinião? Opa, já começamos de errados aqui, né? A primeira coisa que eu falei é um planejamento não pode ter opinião. Quem aqui não tem opinião sobre camisinha, levanta a mão. Duvido. Então é difícil. Foi bem difícil. Então, lembra da história de começar a estudar? Então, como é que você apresenta teu estudo? Você precisa colocar, de acordo com a população, 20 mais, 30%? Não, né? Você pode criar uma historinha que seja envolvente, para contar os dados que você pesquisou. Não é para cuspir os dados para as pessoas. É para você se fundamentar. É diferente. Então, aqui a ideia foi começar a mostrar pelo ponto de vista do consumidor. Então, a gente começou a contar uma história da Marina e do Rafael. Para você, cliente, no caso, começar a entender quem é esse público que a gente está se comunicando, que dor que ele tem e como é que a gente vai resolver. Então, eu passei por aquele pensamento, daqueles 6 tópicos, estruturei meu ponto de vista e eu comecei a construir uma apresentação com esse storytelling, que é a Marina e o Rafael. Então, a Marina e o Rafael têm 30 anos, eles são um casal que valorizam novas experiências, mas sempre a 2 e com consentimento mútuo. Eles são um clássico casal heteronormativo. Esse era o briefing, tá? Na intimidade, eles buscam mais que sexo, eles querem presença, afeto e prazer compartilhado. Eles e a população brasileira, né? Esperamos assim. Mas eles também buscam uma conexão real, construída no detalhe, no olhar e na entrega mútua. No carnaval, porque era este momento de venda da camisinha, no carnaval não estão atrás apenas de festa, querem viver o melhor de cada instante, cercado de amigos de verdade. E aí uma coachzinha clássica que veio de pesquisa, né? Que sempre dá uma robustez ali para o que você quer dizer, né? Porque, de novo, não é a sua opinião que está valendo aqui. É a opinião do que você estudou do consumidor e do mercado, tá? Então, aqui era uma pesquisa, não quero usar, é como chupar bala com plástico, muito melhor fazer sexo sem camisinha, é mais prazeroso. Essa coach está aí de propósito, porque, obviamente, a gente viu no Reclame Aqui que grande parte das pessoas que falava de camisinha ou de não usar a camisinha era sobre o desconforto do ato sexual com o plástico da camisinha. Então, essa coach fazia sentido para representar um comportamento de por que vender camisinha é difícil, do contexto lá de trás. E eu já te induzia a entender com quem que você está falando, que é um casal heteronormativo.
e que não está buscando sacanagem, está buscando conexão, está buscando intimidade. É diferente. Você já começou a entender mais ou menos com quem que a gente está falando. Ou, ao contrário, com quem que a gente não está falando. Marina e Rafael não buscam apenas festa ou a superficialidade do sexo performático, mas é o que a maioria dos players comunica. E aí, tá bom, Júlia, você acha isso por quê? Aqui, grande parte desses players não se comunicam com a Marina e com o Rafael, que querem intimidade, que querem conexão, que não querem prazer fugaz no carnaval. Nem todo mundo quer só purpurina e sexo louco no carnaval. A Marina e o Rafael não queriam isso, que era o público desta camisinha quanto briefing. Então, percebe que eu troquei um pouco a ordem da história, né? Eu comecei a falar primeiro do público, para depois mostrar o comportamento desse público, e fui trazendo contexto durante essa história, só para ficar mais envolvente, tá? Então, aqui, a brincadeira não precisa ser apresentar dados, depois falar, nosso público é, 2 pontos. Não precisa ser assim, você pode contar isso em outros formatos, tá? Então, aqui, essa camisinha Skin Supreme Feel é diferente, ela é 0 látex e é a mais fina do mundo. Para eles sentirem ainda mais o calor do momento e viver com mais intensidade e sem desconfortos o prazer a 2. Aqui eu comecei a levantar uma bolinha para a criação, eu comecei a falar de atributo, calor. Beleza, então a criação foi lá e fez um videozinho que vocês não vão conseguir escutar, mas são eles conversando, é IA aqui, tá? Os videozinhos deles conversando e falando do casalzinho, curtindo o carnaval junto, calor, intimidade, prazer. Começou a falar de calor. Criação chegou com KV. Calor. Então, criação está falando de calor. Eita, todo mundo passa fora lá, ó. Levanta todo mundo, cai fora. Isso, toma bronca. Isso mesmo. Não sei o que eles fizeram, não, mas a bronca foi ruim. Não, eu quero saber. Tô curioso. Eu parei. Ela de sexo? Ah, tá. Aí mandaram sair. Tá. É a galera tradicional. Desculpa, gente. Ambulante de camiseta vendendo dos... Mas vocês percebem que tem aqui contexto, público, dor, comportamento, dados, e tudo isso numa história contada? E que, de repente, tem um insight criativo, que é o calor que é trocado, que é o benefício do produto, é onde a gente tem que focar a comunicação? Tudo isso que eu falei agora em um tom, né, forma mais bonitinha, está contado aqui nessa história. Porque é para o consumidor que a gente está falando, não é para o técnico em marketing. E aí a gente quis dar uma brincadinha, né? A gente falou, mas espera aí, né? Você pode querer um casal tradicional, mas não precisa ser necessariamente heteronormativo. Aí a gente trouxe isso como uma provocação para o cliente. Você quer um casal tradicional, mas quem disse que ele é homem ou mulher? Ele pode ser de várias formas. E se a gente trouxer isso para a comunicação fica muito mais interessante, porque você está se comunicando com quem quer troca de intimidade, prazer intenso e calor no carnaval a 2. É sobre monogamia, não é sobre hétero ou não hétero. E aí a gente provocou. Por que eu falei isso? Porque eu quero ser uma pessoa que leva isso à marca? Não, porque apareceu no contexto. A pesquisa me trouxe essa informação, de que valia a pena expandir esse olhar. Tá? E aí a gente começa a transformar isso em ação tática. Então, até agora, a gente está falando de contexto. Agora começa a virar tático, né? O tático é uma jornada. A gente cria uma comunicação para fortalecer a conexão com a Marina e com o Rafael. E aqui vocês vão começar a ver, eu não vou ler todos os detalhes, mas vocês vão começar a ver que tem uma jornadinha, tem um comportamento por fase, tem a etapa da comunicação e que discurso tem que acontecer em cada momento. Tá? Quem faz isso? Planejamento, prazer. A partir das suas vozes, da sua cabeça? Espero que não. De novo, o contexto é que ajuda a gente a fazer isso, tá? E aí, daqui, essa jornadinha aqui que vocês viram, né? Mais calor e conexão real, um joguinho de palavras que estava lá atrás, por exemplo. Você já viu no KV, que é aquela guia visual, o calor. Quando você fala de recomendado por 97 das pessoas que experimentam, olha lá um dado, que eu não botei no slide grande, mas coloquei aqui, para mostrar que recomendação é algo importante. Então, a gente começa a construir uma história de conexão e de comunicação a partir de um pensamento que tem uma ordem, que tem uma etapa. E aí, na sequência, a criação mostrava, né? Mas aqui fizeram até uma musiquinha, mostrava como é que isso ia ser, ia chamar a atenção, é sempre a brincadeira do calor acontecendo, então sempre tem essa referência de mapa de calor, que não foi porque a criação ou o diretor de criação achou legal, foi porque veio de uma orientação do planejamento, calor ser o foco principal.
E aí o out of home aqui era interativo, né? Então tinha uma câmera de sensor que identificava, né, calor. Então, de novo, uma forma criativa de chamar a atenção, mas que tem uma estratégia por detrás. E aqui dá-lhe ideia, dá-lhe ideia, dá-lhe ideia, dá-lhe ideia, dá-lhe ideia, ativação, tatuagem, adesivagem, uma brincadeira de adesivar algumas ruas da cidade. E aí a gente começa a falar de estratégia de conteúdo para a Marina e para o Rafael. Não só conhecerem, como lembrarem da marca. De novo, planejamento também. É o planejamento que conecta esses pedaços todos. Então, eu cheguei, nesse caso, para quem estava à frente de conteúdo desse cliente, e falei, a gente precisa criar um conteúdo, não só para eles conhecerem a gente com aquelas ativações que vocês viram que são baseadas na troca de calor, porque o produto é esse o principal benefício, como a gente precisa criar uma estratégia de recorrência. Por isso, estratégia de conteúdo. Então, eu briefei o time de conteúdo. E o time de conteúdo veio com a forma como eles iam desenvolver isso. Aí eles explicaram os argumentos, os formatos, dividiram entre os momentos, chegaram até a propor um concurso cultural, como é que seria isso visualmente, apresentando a estratégia deles, teria uma cobertura de blocos, e aí a criação foi acontecendo, tá? Aí depois, mesma coisa, mídia, a gente tem que tentar buscar alcance e frequência para chamar a atenção da Marina e do Rafael. Beleza, aí vem toda a parte de mídia. Então percebe que tem uma coisa de conectar? Existe um pensamento estruturado que conecta e passa a bola para a criação, que passa a bola para o conteúdo, que passa a bola para a mídia. Então, o planejador, ele é alguém que conecta essa galera. Por isso que a ideia de ser um estrategista é tão ou mais importante do que ser um bom, sei lá, uma ideologia qualquer, um bom pensador. É menos sobre pensamento e é mais sobre conexão desse pensamento com uma atitude que traga resultado mensurável. Que foi o que a gente falou lá no início. Deu para perceber? Beleza. Aí a gente foi dividindo aqui, e aí a gente falou que a gente queria uma estratégia com influenciadores, aí entrou o time para falar de estratégia de influenciadores, e aí no final, a gente começou a falar de resultado, tá? Então, esse é o mapão. Para quem está lá na empresa, como eu adoraria ter tido isso na época que eu estava em empresa, é esse o grande mapa executivo que roda por todo mundo do departamento de marketing, né? Tem uma escolha de canal, tem um porquê, tem qual é o atributo do produto que você está vendendo, tem como você está medindo, que período você está medindo o quê. Tem um planejamento completo de causa e consequência, objetivo e ação, que não foi pautado no desejo da Júlia ou como a Júlia usa camisinha, se a Júlia usar camisinha, que foi pautado no contexto de um estudo do público. Que público? O do briefing. Mas foi ampliado com uma visão de contexto. Briefing, heteronormativo. Contexto, monogâmico. Se eu não tivesse estudado, eu não teria como direcionar. Tá? Sensibilidade, principal atributo. Por isso, calor. Tudo isso estudado. Beleza, e a gente está falando de uma narrativa integrada que evita a dispersão e fortalece a lembrança da marca. Lembra daquele objetivo de comunicação, que era um dos itens? Do briefing era esse, ampliar lembrança de marca. Reconhecimento e lembrança de marca. Então, mais que comunicar, a gente vai conectar a marca como parte de uma experiência inesquecível. Lembra da história de como é que você conecta o emocional? Experiência inesquecível. Todas as partes que eu falei para vocês em ordem estão aqui dentro. Dá para reconhecer, só que a narrativa parte da história da Marina e do Rafael, que é o público. Beleza, e aqui tinha um valor de investimento, você vê que é baixinho o dinheiro, né? Todo mundo tem esse trocado. E era isso. Beleza? Tentei rápido. Foi muito bom. Foi para a gente. Para o cliente. Foi um briefing que a gente... Deixa eu falar no microfone que eles estão... Desculpa que eu esqueci que estão captando para lá, se eu não falar no microfone, acho que fica ruim. Não, a pergunta foi se isso foi feito para a própria Skin. Sim, 100% de verdade. Era uma concorrência que a Skin mandou para a agência pedindo para a gente criar e desenvolver uma comunicação no carnaval do produto Skin Supreme Feel. A gente tinha informação do látex, de ser muito fino, e um pedido de resolva a nossa comunicação no carnaval para um público que a gente reconhece ser mais jovem e hétero. É isso. Sim.
Mas é isso, tá, gente? Alguém mais alguma pergunta? Aproveitando. Vamos entrar na fase 2. Não? Não? Então, beleza. Tem certeza? Tem um bando de interrogação pulando dentro da sala. Não, cara, eles não têm dúvida, não forçam. Estão cheios de dúvidas, só tem Ela vergonha. explicou muito bem, é isso. Nossa, eu pensei que era só professor que escutava isso. Eu escutei, foi incrível ali, hein, gente? O YouTube, tá escutando, YouTube? Fala mais alto, fala mais alto. Mentira. E aí, ó, dúvida, sabia lá, Gilberto? O Gilberto puxou. Ai, licença, gente, rapidinho. Maravilhoso. Não foge Guilherme, não, cara. Volta aqui. Marketing. Teve uma hora que você falou do método de estrategista, né? Contexto, desafio. Quando você muda o público demais, assim, né? Por exemplo, você bota do 18, você bota do 30, você muda tudo isso? Tipo, a partir do contexto, você faz um novo contexto, você faz uma nova coisa? Bom ponto. O contexto, ótimo ponto seu. O contexto tem mais relação com o estudo de mercado e do ambiente de concorrência. Quando você desce do contexto para estudar o público, aí você tem que fatiar esse grande público em vários comportamentos diferentes. Então, na verdade, o mercado vai continuar sendo norteado por marcas, e quando eu olhar para o público é que eu vou aprofundar essa experiência de acordo com o comportamental de cada um. Então, na verdade, quando eu tenho um projeto que tem um público muito amplo, o meu tempo de dedicação de estudo de público vai ser maior do que no início. Porque o mercado vai estar crescendo ou diminuindo, o contexto de mercado de concorrência vai atuar em maior ou menor predominância de acordo com o público, né? Em maior ou menor possibilidade de afinidade, mas eu vou ter que aprofundar muito meu olhar do comportamento desse público para tentar entender como é que eu vou criar uma comunicação que se conecte com eles, entendeu? Ou em quais canais. Aí que entra a coisa, primário, secundário, tipo... É isso. Entendi. Não é à toa que tinha influenciadores e estratégia de conteúdo aqui. É porque lembra que eu contei para vocês que no briefing era um público mais jovem. E quando a gente fala de um público jovem, não importa qual canal. Você sabe que a comunicação primária vai ser, provavelmente, via influenciadores e via uma estratégia digital. Então, a gente tinha uma presença muito forte de conteúdo aqui por causa disso, entendeu? Ah, mas sempre é assim com jovem? Não. Eu já atuei para Superbet. Não era assim. Era televisão, futebol. Né? É isso. Obrigado. Nada. Oi, fala. Aqui, mais uma dúvida. Mais alguém? Aqui, esse moço aqui. Esse moço. Me chamo Ícaro, sou de... Gostei. Diretor de arte perguntando para planejamento, já gosto muito. Que normalmente é dupla. Me chamo Ícaro, sou de publicidade e, na verdade, mais sobre processo, porque você disse que é bacharel em design e... E, no caso, não é você que monta a apresentação, você só monta a ideia, ou você também montou a apresentação, fez o pitching, fez tudo isso? Não, então, depende muito da agência. Dependendo da agência que você tiver, da conta que você tiver, a conta tem mais estrutura ou menos estrutura, a verdade é essa. Então, pode ter uma conta que tenha uma estrutura em que tem um DA para lealtar. Mas a ideia é que você consiga, com o planejamento, montar a melhor versão de discurso de narrativa de storytelling, né? Então, o storytelling é uma matéria em comum para o designer e para o planejamento de comunicação. Porque a história que a gente vai contar tende a ser a mais criativa para quem vai escutar, a audiência. Você vai ajudar quanto identidade visual, eu vou ajudar quanto identidade verbal, mas a ideia é que a gente esteja duplando. Então, dependendo da agência, essa aqui, por exemplo, não fui eu que diagramei, que eu mostrei para vocês da skin, não fui eu que diagramei, foi uma designer, que é a Ana. Mas já aconteceu de eu ter que diagramar 100%. Agora, o speech, de novo, depende de quantos envolvidos, mas é sempre o planejamento responsável por amarrar. Então, todo mundo colocou suas partes, está muito prolixo, está desconectado. Quem tem esse olhar, normalmente, de estratégia de início ao fim é o planejamento. Aí tem uma interlocução com o gestor de projeto, que é o atendimento, entre aspas, né? Também é responsabilidade do atendimento, mas, normalmente, o planejamento consegue contribuir também. Aí depende da estrutura e do tamanho da conta. Entendi, obrigado. Foi? Foi Mais bom. Ninguém? A Júlia vai ter que ir para o psicólogo já, só 2 perguntas, ela passa mal. É, gente. Vou ter que ficar com ela ali bebendo. Não, e quando a pessoa levanta, que eu fico perguntando por quê? Não estou entendendo. Não, você imagina o que é escutar minha aula? Deve ser um inferno. Gente, mais pergunta? Não, então tchau, não? gente. Estou aqui sentada, então, tá? Aqueles que chegaram mais tarde, só para fazer o contexto,
Nós aqui somos a ABPEM, Associação Brasileira dos Profissionais de Estratégia de Negócios. Eu estou presidindo esse movimento, mas tem aqui comigo o meu querido presidente do Conselho Consultivo, Jarbas Nogueira. Vocês acabaram de conversar com Júlia Ortmann, que, além de uma belíssima profissional, como vocês viram, é professora e está me aturando na vice-presidência de Estratégia em Comunicação e Gestão de Negócios. Então, eu queria que vocês soubessem o seguinte: o que é que nós estamos fazendo aqui? Está lá o Lucas, o Guilhermo, a Fernanda me olhando. Professor, o que você está fazendo aqui? É nossa missão, enquanto associação, trazer para vocês exatamente essas habilidades e competências desses dois profissionais. Lembrando que nós, na verdade, também temos o grupo de mídia, temos o clube de criação e, inclusive, temos um player no mercado muito forte de marketing, que é a Associação Brasileira de Marketing e Negócios. Então, a nossa missão aqui hoje é muito mais tentar ajudar vocês, dar ferramentas a vocês, para que vocês possam, na verdade, ou capacitar melhor aquilo que vocês fazem, ou evoluir no que vocês estão fazendo. E aqui é um celeiro de aprendizagem, toda vez que a gente vem para cá, todos nós que estamos em sala de aula sabemos disso, né? Que já foi o tempo que a gente professava, né? Na verdade, hoje vocês também trocam de igual para igual com a gente, também nos ajudam a ter outros olhares, entender de outra maneira o mercado. E aí, como a Júlia e eu gostamos de muita provocação, eu deixei para agora a segunda parte dessa nossa conversa, que é o seguinte: tem um cara que um dia foi chamado de atendimento, hoje não pode mais ser, mudou completamente a figura dele. Eu e o Jarbas somos da época em que ele bastava ser muito bonito, elegante e tudo mais. Hoje não mais. Não mais adianta ser bonito como o Jarbas. Jarbas cansou de fazer pedido para mim como atendimento da Contemporânea e eu como mídia. Eu me lembro que ele me trazia, na verdade, para... pequenininho de calças curtas, né? Ele ia no Bob's e fazia o suborno gastronômico cultural. Ele queria um plano de mídia para daqui a meia hora. Ele passava no Bob's, trazia 15 sacos do Bob's, a área inteira de mídia comia e ele levava o plano de mídia dele. Essa é verdade. Então, a ABPEM é isso, galera. Só para vocês saberem dar contexto, quem chegou depois, quem não estava no início da palestra, o que é que nós estamos fazendo aqui? A gente está querendo trazer para vocês uma visão de mercado. Eu, Júlia, Jarbas, Adriana, Zilda, toda a galera que está com a gente lá, a gente sabe que tem um gap absurdo entre o que é academia, e não é culpa das instituições, tem lá o MEC e tudo mais, entre o que vocês têm aqui e o que o mercado precisa. Então, a ideia hoje é tentar trazer para vocês como o mercado opera, o que você precisa ter para poder conviver ou viver dentro desse mercado. Inclusive, muitos de vocês já praticam isso aqui. De novo, aquele velho problema que eu digo do Lego. A gente vem aqui, fala, desconstrói tudo e, às vezes, não entra no lugar de novo, né? Que a gente é obrigado a desconstruir. Então, a ABPEM é isso. Eu falei um pouco dessa história, Júlia falou. Eu só queria trazer para vocês aqui uma provocação que ela não funciona muito fora dos nossos bastidores, que é a questão de gestão de negócios. Tem um cara que é responsável por essa bagunça dentro da agência, ou pelo menos de consertar, organizar, fazer todo um processo. Vocês imaginem, né? Você tem criação, mídia, atendimento, produção, pesquisa, insight, consumer, gestor de projeto. Você tem N pessoas dentro. Tem que ter alguém que organize essa confusão e seja responsável pelas entregas dentro dos prazos. Que um dia se teve lá o tráfego, hoje não tem mais, é o cara de gestão, de projetos e coisa e tal, né? Então tem essa função que é muito importante, que vocês já fazem isso diariamente na vida de vocês. É aquele profissional que vai tentar entender o que o cliente precisa, aonde ele quer chegar, de que maneira ele está querendo chegar, ele tem um problema, ele tem uma oportunidade, o que esse cara tem? Esse cara foi chamado durante muito tempo de atendimento e nós, da ABPEM, entendemos que ele não pode mais ser chamado somente de atendimento, porque esse nome é um nome que ele leva a uma coisa de reatividade, né? Atender. Quem trabalha com marketing e comunicação hoje tem que ser totalmente proativo. E não faltam ferramentas, institutos de pesquisa, profissionais que façam isso. Júlia deu um exemplo de uma campanha aqui, tem vários outros, não é? Quem é que vai costurar isso? Quem é que vai fazer essa relação entre o cliente e a sua agência? É esse gestor de negócios. Ele, na verdade, como gestor de negócios, ele é o cliente dentro da agência e ao contrário. Né? Ele entrega no cliente aquilo que a agência precisa. Então, esse cara tem que conhecer o quê? Ele tem que conhecer as ferramentas disponíveis hoje no mercado, e hoje não está fácil, galera, para ninguém, nem para nós. Eu, particularmente, que não tenho cabelo e barriga, apanho
Por quê? Todo dia tem uma ferramenta nova. Todo dia alguma coisa nova vai aparecer na vida da gente. E a gente tem que saber o que está acontecendo, a evolução desse processo. E tem um negócio que eu acho que é incrível, que é a minha paixão. A gente precisa entender de gente. Galera, eu digo sempre para vocês, o nosso negócio é entender de gente. Até brinco. Lembra das sociologias que eu falo? Psicologia, sociologia, antropologia? Quem curtir ou quem entender um pouco desse cenário já sai com vantagem, galera. Porque o que a gente está discutindo no final do dia é como nós, todos nós que estamos aqui, nos relacionamos na sociedade com produtos, serviços, marcas, desejos, vontades, percepções. O tempo inteiro a gente está falando disso. Então, eu brinco também, né? Eu tenho hoje, graças a Deus, um pet em casa, mas quem não gosta de gente, realmente eu aconselho a comprar um pet. Porque não tem outra coisa a fazer no nosso negócio, galera. A gente o dia inteiro fica tentando entender o que acontece com as pessoas. E aí, quando você vai olhar esse cara que a gente hoje está chamando de gestor de negócios, né? Ele faz o quê? Ele não é mais um executivo de contas como a gente vinha falando anteriormente. Ele, na verdade, é um cara que precisa de competências, que são quais, né? Ele precisa mediar entre o cliente, a agência e o mercado. Hoje é impossível qualquer profissional de gestão de negócios ir a um cliente sem saber minimamente o que precisa saber para conversar com ele. Você não consegue mais ir a um cliente sem saber, porque você já entrou nas redes sociais dele, você estudou, comprou uma pesquisa. Então, não é simplesmente chegar lá e fazer perguntas para ele. Talvez você já leve algum caminho que ele precise no seu primeiro contato. Então, você é obrigado a estudar isso o tempo inteiro. Você tem que ter uma visão de negócio aplicada à comunicação. E quando a gente fala de visão de negócio, a gente tem que falar do seguinte: os clientes querem que nós sejamos os consultores deles e que o nosso queime junto com eles. Vou voltar a repetir aqui, que a gente perca ou ganhe junto com eles. Já foi época que a gente pegava algum investimento e depois ia analisar, e se desse certo ou errado, nada acontecia com a agência. Não. Hoje, qualquer empresa de comunicação tem que estar junto com o seu cliente no fracasso ou no sucesso. Se não for assim, não entra no jogo, o cliente não vai querer. Então, tem aí várias alternativas que você vê de negócios entre os anunciantes e as agências, mas a maioria vai passar por isso. Ou seja, qual é o resultado que eu preciso alcançar e como eu participo e ganho sobre isso. Na verdade, hoje, você, enquanto agência, tem que tentar entender o segmento do seu cliente para propor para ele algum investimento, na verdade, mostrando como ele vai ganhar dinheiro e que lucro ele vai ter e como ele paga você. Essa coisa inverteu. Não é mais simplesmente, olha, eu preciso de tanto de investimento em marketing ou comunicação. Não, eu preciso porque eu sei que você terá uma venda XYZ que resultará num lucro e que gerará você me pagar. Ou seja, você já entra com a certeza de que você está dizendo ao cliente que gerando negócio você vai receber dinheiro e ele também. É também falar de capacidade de organizar, interpretar e traduzir demandas. Gente, isso é uma loucura. Até hoje existe um problema sério chamado briefing. Eu diria para vocês que a indústria perde, isso não é brincadeira, Júlia, eu, Jarbas, vivemos disso, né? Alguns milhões de reais por falta de entendimento de briefing e de passagem de briefing, que é esse cara, o gestor de negócios, o ex-atendimento aqui, que é responsável em fazer. Gente, vamos lá, não adianta escrever Bíblia em briefing. Ninguém lê. Não é só a criação que não lê, não. Ninguém aqui vai ler mais de 4, 5 parágrafos ali, né? Então, esse gestor de negócio ele tem que ter a capacidade, com as suas habilidades e competências, de vivenciar o cliente, de ir nele, de entrar com ele no projeto dele, ler um livro, enfim, a gente brinca que cada conta é um MBA, né? Agora, na hora em que eu vou pedir alguma coisa a alguém dentro da agência, eu tenho que saber o que eu estou pedindo. É uma aposta minha. Então, eu me lembro do Mauro Matos, quando ele dizia que o briefing tinha que ter uma linha. É impossível, tudo bem, não dá para ter uma linha. Mas não adianta ficar escrevendo sobre a fundação do cara, informações que não vão levar a nada. Quando esse gestor de negócio está na frente do cliente, ele tem que entender o que o cliente quer naquele momento. Qual é o resultado que ele quer? Ele quer converter marca, ele quer lead, ele quer o quê? O que ele precisa, né? Então, esse cara tem que ser capaz de entender isso. Ele tem que ser capaz de entender cenários para, junto com o cliente, fazer aposta no seu time. Por quê? Quando o briefing entra errado, galera, é prejuízo. Vai dar aquele famoso, como nós já participamos de várias reuniões, que tem alguém lá no fundo que diz assim,
quem passou esse briefing. Você chega a gelar, gente. Você trabalhou horas, a equipe inteira está ali trabalhando horas, e normalmente é o CEO, né, que faz essa pergunta, né? O CEO, né? Quem passou esse briefing? Você sabe que o briefing está errado, porque o cara está dizendo, cara, alguém ou passou errado, ou quem pegou o briefing pegou errado, e fez uma aposta errada, o que é pior ainda, né? Então, perde a agência, perde o cliente, e todo mundo sai num processo de perda total. É representar e proteger o valor do trabalho da agência. Eu tenho que conhecer minha agência, eu tenho que conhecer o time que trabalha comigo, eu tenho que conhecer a Júlia, o Jarbas, o Gilberto, saber o que é possível ser feito. A gente acaba tendo que separar, galera, mas hoje o trabalho é completamente sinérgico e integrado, tá? Talvez seja a maior dificuldade que a gente tenha no mercado. Eu sei que aqui dentro, na faculdade, tem uma série dos grupos, né? Às vezes você dá um azar danado, pega um grupo que tem lá o grande passador de slides, o leitor de libras, né? Tem aqueles caras lá que não fazem absolutamente nada e você é obrigado a dividir nota com o cara. Josi, eu sei disso, falamos muito isso da sexta-feira. E aí, aqui acontece a mesma coisa, galera, né? Eu tenho que entender quem é o meu time, quem é de estratégia, quem é de criação, quem é de produção, para saber o que eu entrego na pronta para o cliente. Por quê? Porque esse gestor de negócio ele está assumindo compromissos com o cliente. Prazos e compromissos de entrega o tempo inteiro. Então, se ele não entregar, ele vai perder para alguém. A fila vai andar e ele não vai conseguir. É cuidar da sustentabilidade da relação comercial. Exatamente o que eu acabei de falar. Então, é um perfil que eu diria para vocês que é desejado do profissional de atendimento, mas quero dizer a vocês que não existe um perfil curricular definitivo, como a Júlia falou aqui. Né? Existem, na verdade, exigências, mas não tem uma coisa claramente definida. Por quê? Porque o mercado está mudando agora. Enquanto nós estamos aqui conversando, batendo papo, as coisas estão acontecendo. Né? Já tem um outro Nano, já tem um outro Gemini, ele já faz diferente, ele não faz mais o que ele fazia, porque ele já aprendeu mais com a gente. Então, quando você começa a olhar, o que a gente precisa? Entender de gente, ter ferramentas, dados. Dados é o novo petróleo, galera. Estamos falando disso quase que diariamente. Como fazer para interpretar dados? Tentando entender dados o tempo inteiro. Então, se não existe, quais são as desejáveis hard skills que eu preciso? Pô, Gilberto, essa hora da noite, 8 horas, você vem dizer que eu tenho que entender de matemática e organização de dados? Lamentavelmente, sim. Quem fugiu para cá achando que não ia pegar exatas e matemática, pode voltar. Volta porque o nosso negócio é resultado. Resultado é número, é percentual, é entrega, é métrica. É sopa de letrinha que não acaba mais, galera. Tem até demais, né? O que mais, gente? O que esse cara precisa ter? Inteligência artificial aplicada ao processo da agência. Cara, se eu represento a agência e não sei o que a minha agência entrega e onde ela está trabalhando com a inteligência artificial, eu não vou conseguir saber como entregar para o meu cliente. Nem meu cliente vai saber como eu posso entregar coisas para ele. Ao mesmo tempo, eu tenho que ter um domínio de mídias digitais e métricas de performance. Vocês estão notando que esse cara, na verdade, ele devia ganhar a mesma coisa que o Elon Musk ou que o Vale, né? Porque o cara tem que saber de tudo. Né? É o cara que tem que estar lá entendendo do cliente, estudando, fazendo, acontecendo, mas é isso mesmo. Esse cara tem esse papel muito importante no negócio. Ele tem que saber mesmo o que acontece dentro da agência dele, o que a equipe entrega, e ele não dorme mais porque ele tem que saber tudo o que acontece no mercado de segmento. Vou fazer uma conta trabalhar para mim? Vou. Como? Eu tenho que estudar a conta. A conta muda o tempo inteiro porque nós mudamos. Se nós mudamos, as novidades vão estar aí o tempo inteiro. E aí, o que seria, na verdade, desejável as tais das soft skills? Cara, inteligência emocional e gestão de pessoas. Isso é muito sério, porque existe uma diferença muito grande entre ser chefe e líder. Mandar por medo, imposição, não rola mais. Ninguém aqui aceita. Se eu não entendo no meu par que ele é bom, que ele sabe o que ele faz, ele sabe o que ele pede, eu não vou conseguir trabalhar com o cara. E volto a lembrar, o nosso negócio é equipe, é sinergia e integração. Então, eu tenho que ter muita inteligência emocional e gestão de pessoas, porque ou em casa, na agência, ou com o meu cliente, eu vou ter que saber. Né? Às vezes você chega no cliente e bate e olha o cliente e diz assim, hoje não é dia de apresentar a campanha, ele vai reprovar. Eu tenho que ter essa leitura, sabe? Eu tenho que voltar na criação, tomar um esporro da criação, porque a campanha não foi apresentada. O cara não foi porque o cara ia reprovar.
né? Eu, particularmente, já cansei, enquanto atendimento, de sair da agência dizendo, vou voltar com a campanha aprovada. Ela voltava reprovada. E também já aconteceu o contrário, né? Porque são interpretações. Então, inteligência emocional e gestão de pessoas é fundamental. Capacidade de você ter o famoso Shadow Down ou observação de campo, né? Ou que saber conversar na rua. Júlia estava falando aqui do futebol, botequim, mesa, resenha. Cara, tem que viver. Quem trabalha com pessoas tem que viver. Tem que ir lá no Baile Charme, lá embaixo do viaduto, né? Tem que ir na Pedra do Sal. Né? Ninguém é de ferro, pode voltar bêbado, sem problema nenhum, faz parte, faz degustação. Volta, cliente oculto, mas, cara, o que é marketing e comunicação? É isso, é o que a gente vive aí o dia inteiro, né? Tem que entender o que as tribos querem, como elas se relacionam, né? E também a comunicação clara e a negociação. Cara, se você não entende o teu time, você não consegue negociar. Pô, será que meu time vira à noite? Onde está o fulano, beltrano, ciclano? Eu vou chegar a tempo deles fazerem ou não fazerem? Né? Cliente hoje ele quer agência por 24/7. Continua certo ou errado? Não sei, mas ele quer. Ele, quando tem uma necessidade, porque o que acontece? Esse aparelhinho que está na mão da gente, está na mão do cliente. 3 horas da manhã, ele passa um WhatsApp para você dizendo, despencou a venda. O que eu faço? Você está dormindo. Vai acordar às 7 horas da manhã com aquilo, não tem que fazer alguma coisa. E por aí afora vai. Tentando resumir, né? O que é isso? Né? A gestão de negócios passa por uma questão de atendimento ou da própria gestão, passa pelo planejamento, passa por negócios, passa por tecnologia e passa por visão consultiva. Ou seja, esse cara ele tem que reunir pelo menos o entendimento das áreas. Ele não precisa ser necessariamente bom em tudo, porque é difícil, mas ele tem que dialogar com a estratégia, ele tem que dialogar com a criação. Ele vai ter que apostar se ele leva a campanha ou não e argumentar dentro de casa por que não levar a campanha, por que não levar a ideia. Então, é uma construção o tempo inteiro de pessoas com pessoas e sinergia de equipe. E aí, como fechamento, né? O que esse cara idealmente deve ter? Ele tem que saber ler mercado, ler pessoas. Esse cara tem que, cada vez mais, equilibrar as necessidades da agência, do cliente. Vamos lembrar, muita gente esquece disso. A agência é uma empresa dentro de um mundo capitalista como outra qualquer. Ela tem que dar lucros, senão ela não fica aberta. Então, o capitalismo sustentável é completamente aceito. As negociações entre clientes é totalmente aceita. Então, ninguém ali está por favor de ninguém. Eu preciso ganhar dinheiro tanto quanto o cliente precisa vender produto e serviço. Então, é totalmente negociável. Eu também tenho que pensar um pouco sobre construir pontes, como a Júlia falou aqui, não só processos. O tempo inteiro o que eu estou fazendo são conexões. Ao mesmo tempo, eu tenho que dominar métricas, dados, ferramentas digitais, medir expectativas e proteger o valor criativo. Sobre isso é muito importante, galera. Vocês, hoje de manhã eu fiz esse exercício, não vou fazer aqui que não dá mais tempo, vocês não aguentam mais a gente já vai terminar. Lucas, galera, Eric, calma, falta pouco. Espera aí, rapidinho. Eu hoje fiz um exercício de manhã muito legal com a galera que está sofrendo comigo no Consumer Insight. Eu cheguei de manhã às 7h50. Quem vem à faculdade segunda-feira às 7h50? Gilberto da aula. Não, só eu da aula e quem precisa de presença e controlou errado a sua presença. Então o cara tem que vir. E mandei a seguinte para eles, e vou deixar esse recado para vocês aqui também. Quem aqui quer continuar a morar no Rio de Janeiro? Me diz. Eu quero. Todo mundo? Beleza. Só tem que ter alguns problemas. Primeiro problema. Se você quer continuar a morar no Rio de Janeiro, obrigatoriamente você quer trabalhar no Rio de Janeiro. Então, pelo menos há 5 décadas, essa cidade vem sofrendo uma erosão de investimento publicitário. Não vamos discutir as causas, que senão vai dar um seminário e a gente não sai daqui. A minha proposta foi o seguinte para a galera. Como a gente mantém no mercado carioca o talento criativo que é enorme, e exporta o produto criativo? É a contramão. Né? Ao invés de eu ir para São Paulo, Dubai, Nova York, Paris, Londres, Amsterdã, eu quero ficar aqui. Vocês estão ou formando ou já estão trabalhando ao mesmo tempo. Vai ficar para vocês, enquanto nós 3 vamos estar pescando, esse problema. Como eu quero ficar no Rio de Janeiro, então, o que eu tenho que fazer para manter
o investimento ou trazer o investimento de outros países e outros estados para o Rio de Janeiro, porque galera, a gente tem empreendedores maravilhosos. Eu falei aqui ainda há pouco que Reinaldo Godin, que é um carioca do Meier, nada contra o Meier, está do lado da Tijuca, eu moro lá, está tudo bem. Mas o Reinaldo é um carioca do Meier que criou as maiores campanhas da Havaianas para o MapBDO. Veio do Rio. Se você parar para pensar, né, tudo que a gente tem, o carnaval, cara, a indústria criativa do carnaval o ano inteiro, o quanto emprega, o quanto ela coloca de mercado. Então, a minha pergunta para vocês, para ficar guardado lá, e vocês não precisam responder porque é muito complexo, é exatamente isso. O que cabe a mim, hoje, se eu quero ficar morando no Rio de Janeiro, fazer ou contribuir, sozinho nós não vamos fazer nada, tá? Por isso que nós, da ABPEM, convidamos sempre grupo de mídia, clube de criação, todas as outras entidades, porque a causa é o Rio de Janeiro e a publicidade, galera. Isso aqui só vai pagar bem a vocês e a nós se tiver cliente. Se não tiver quem aposte no Rio de Janeiro, que fique aqui, não tem como. E como é que a gente vai conseguir fazer isso? Mantendo o talento e exportando o produto. E tem muita gente boa nesse mercado, tem muita gente que está fazendo coisas maravilhosas e que nós precisamos reconhecer, que precisamos visibilizar para o mercado. Como final aqui, a pergunta de sempre. Vão encarar serem estrategistas ou gestores de negócio, depois desse falatório todo? Já tem gente saindo pela porta, né? Já não, pelo amor de Deus. Só acrescentar uma coisa que você falou, que eu acho que... Eu trabalhei 1 ano em trabalho remoto, né? Eu estava trabalhando de casa para uma empresa nacional, né? Tem uma coisa que você falou das soft skills ali, e tem uma coisa que eu acho que todo mundo aqui, falando muito sério, comunicação não violenta. Deveria estar ali, né? Como soft skill. E num trabalho à distância, e como a gente está falando de um mercado em que cada vez mais tem vaga híbrida, não necessariamente é 100% presencial, também não necessariamente é 100% remoto, né? Mas mesmo no 100% presencial, acho que isso se aplica a tudo. Comunicação não violenta é uma soft skill de qualquer profissional. E acho que deveria ser a matéria no currículo de comunicação, não sei se é a mais importante, mas uma das, porque se a gente não é capaz de colocar os nossos pontos de vista com clareza e com empatia e endereçar uma mensagem, a gente gera um ruído, que é a premissa zero de uma comunicação é não ter ruído. Então, só para acrescentar isso ao que você falou, que eu acho que vale também ficar na nossa cabeça. Perguntas? Não, vocês fizeram 3 perguntas para a Júlia. Se não fizer uma para mim, eu vou embora, hein? O publicitário, ele vende. O gestor de negócios é o carvão que transforma tudo em diamante. Quanto um gestor de negócio ganha hoje em dia? Olha, primeiro que a Júlia vai discordar de você, que o carvão ela vai dizer que é estratégia. O bom da nossa provocação, para vocês entenderem, é isso, né? Onde está isso? Está no conjunto. Estão tentando te responder, eu vou te responder já já. Qual é a questão? Hoje, o diferencial é time. O time da Artplan, o time da W Macan, é o conjunto de pessoas que são capazes de ler de forma diferente o que está no mercado. Porque está tudo igual, galera. Quem é que sai na frente? Quem tem mais ou menos dinheiro? Todo mundo tem chat GPT, todo mundo tem pesquisa. Então, qual é o diferencial? O ser humano, graças a Deus. É muito difícil te dizer valores, porque, como a Júlia também já colocou, nós temos tercis de agência. Desde agências do Grupo 1 lá, que são W Macan, todo o Grupo Dreams, na verdade, é bom lembrar aqui, que a Júlia trabalhou num grupo que tem 17 empresas, é isso, Júlia? 20. Uma delas é a Artplan Agência, tá? E aí depende muito, de novo, da relação causa-efeito de investimento. Né? Quanto mais dinheiro os caras têm, eles vão pagar melhor para todo mundo. Planejamento e atendimento normalmente são os caras que ganham mais. Planejamento é uma questão de receita, né? De receita. A minha dúvida é justamente essa. A minha dúvida é por aí, porque você vai se qualificar tanto, você vai jogar o seu repertório tão vasto para fazer um atendimento, né, para ser o gestor daquele negócio. Eu acho que, no mínimo, você tem que ganhar mais do que todo mundo, na minha visão. E realmente isso acontece? Notícia... Vai valer a pena encarar? Tipo, meu desejo é ser estrategista, né? Não. Vai de gestão de negócio. Deixa a Júlia para lá.
antes de saber, né? Então, eu vou te responder, como sempre, você me conhece. Eu sou um cara direto, você sabe disso. Você já sentou e sofreu comigo. Cara, olha só. Essa pergunta é complicada do ponto de vista seguinte. Por que nós estamos aqui e acreditamos na Associação Brasileira dos Profissionais de Estratégia de Negócio? Porque nós entendemos que os patrões hoje não têm dinheiro para financiar o treinamento dos seus funcionários. Então, esse é um dos problemas. Algumas agências já têm universidade, por exemplo, o Grupo Dreams, na Artiplan em São Paulo, eles criaram a universidade do grupo. Então, eles formam para dentro do grupo. Agora, quando você desce ali para a metade, para o finalzinho, essa galera está correndo atrás de pagar salário, então eles acabam não tendo essa prioridade. Isso também, no Grupo Dreamer, inclusive, para os funcionários, e assim, na Americanas também tinha isso, tá, gente? B2W. Era um projeto de capacitação dos funcionários de graça. Então, você era obrigado a fazer alguns cursos, tipo compliance, e outros cursos você tinha storytelling, por exemplo, que foi uma coisa que eu falei na minha apresentação, eu tinha lá como à disposição para fazer. Então, eu acredito 200% em capacitação. E acho que a capacitação não é só um objetivo do mercado, é uma capacitação do profissional continuar se qualificar. É isso, eu acho que para mim a saída da história é menos sobre dinheiro e é mais sobre uma capacitação contínua. Então, eu tenho 38 anos e trabalho com comunicação desde que eu tenho 18. A gente está aqui brincando de gerações diferentes, mas o ponto é, esquece, nunca mais vai ser da faculdade, vai ficar só aqui. Você vai fazer faculdade, curso, e vai aprender, e vai aprender, e vai aprender, porque é sobre aprender sobre pessoas. Olha só, depende da agência, né? Se é agência, né? Não espere por isso. Você tem cursos de graça, tem várias coisas. Essa é uma coisa que vocês têm que mudar a visão de vocês. Lá no passado, e as faculdades estão sofrendo com isso diariamente, né? Aprender, significar e ter conhecimento mudou de mão radicalmente. É só uma questão de você parar e investir tempo que você vai arrumar cursos que vão te melhorar no teu currículo, na tua performance para chegar lá. Não importa. O que a gente não pode é esperar o patrão pagar a gente, porque isso vai virar uma coisa que não vai dar certo. Eu preciso me formar, me capacitar, porque essa é a missão da ABPEM. A missão da ABPEM é capacitar e valorizar os profissionais de estratégia e de gestão de negócio. E nós vamos exatamente fazer esse périplo que a gente está fazendo aqui nas faculdades para poder dar a vocês essas ferramentas. Estamos com uma pesquisa que começou Quali, está indo agora Quant, para entender o que vocês no mercado querem nas faculdades, para fazer cursos sob medida para vocês com patrocinadores, porque as agências não vão pagar. Nós vamos entrar com as nossas horas trabalhadas, não recebemos nada por isso. A ABPEM é uma ONG, galera. Ninguém ganha nada, está todo mundo aqui pela missão de formar, capacitar vocês. Mas vocês não podem esperar que isso aconteça. Vai lá de graça, abre um curso, faz, bota no teu currículo, faz outro. Tem diversos cursos aí acontecendo para você, entendeu? Conversa. Fala aí, Ícaro. Também ela queria fazer uma pergunta. Você mencionou sobre proteger o valor do seu time, da sua agência. Como que você, sendo uma pequena empresa ou até uma startup, consegue proteger o valor do seu time, sabendo que ele é um time capacitado, igual você falou agora? Cara, eu tenho que me virar e dar capacitação. Nem que seja... Você já viu de manhã? É muito curioso isso. Os restaurantes chegam de manhã cedo, você vê o pessoal da cozinha todo num canto? Às vezes é esporro, tudo bem, mas na maioria das vezes é capacitação. Capacitar não é só um formato de sala de aula, né? Você tem várias maneiras. Às vezes você dá um texto para o cara, às vezes você pega um livro, né? Às vezes você dá uma palavra cruzada. Eu já fiz capacitação para segurança, que não podia fazer nada, né? Não podia sair de onde estava, não sei que coisa e tal, com palavra cruzada no celular. Então, assim, você tem que entender o teu público, não é? Entender o que você quer que eles aprendam, você vai arrumar uma ferramenta aí, cara. Não tem como não arrumar. Precisa ter vontade para fazer isso, entendeu? Desejo e vontade. E você vai conseguir, tá? Posso? Fala. Não, na verdade, era só para complementar o que ela estava falando. Eu trabalho na WPP, que é exatamente esse processo, assim, né, de várias agências dentro da agência. E aí eu estou trabalhando na OpenX, que é da Coca, que a gente trabalha diretamente com a Coca.
Mas tem exatamente isso, né, de certificação. Assim que a gente entra, a gente é obrigado a fazer algumas certificações. E fora que, como eu trabalho com mídia, a gente tem certificações que são obrigatórias também. Então, a gente tem que... Eu não fiz ainda plano de mídia aqui na faculdade, mas a gente tem que fazer, tipo, cursos de DV. Então, eles mesmo obrigam a gente a fazer esses cursos porque a gente tem que ter mais skills para conseguir se manter ali dentro da empresa, porque se a gente não se renovar e aprender cada vez mais, a gente fica para trás. Então, a empresa mesmo ela vai proporcionando isso. Mas isso a gente falando de empresas grandes, né? Eu acho que quando a gente fala de agências menores, fica um pouco mais complicado. Eu já vi experiências de pessoas que a agência pequena é tudo muito... Mas tem solução. Falho, né? Assim, tem solução. Acaba que não tem uma estrutura muito organizada. Então, eu acho que as agências pequenas tinham que se interessar mais nessa questão de gestão de negócios. Eu queria dizer para vocês, na real, dependendo do nível que a agência se encontra, ela está lutando pela sobrevivência de manter o salário em dia. Então, ela não consegue chegar nos cursos de treinamento. Então, você tem que entender o que você quer e tentar você fazer isso acontecer inicialmente. Não, gente, e conversar é de graça. LinkedIn está aí, conversar é de graça. Apetite para capacitação é você ter ou você não ter. Entendeu? Não dá para ficar esperando o mercado acontecer, porque o mercado não vai te entregar esse tapete vermelho. Nunca entregou, nem nunca vai entregar. Não é porque é um comportamento de agora. A questão é o quanto você está disponível para aprender com pessoas semelhantes a você numa rede social, ou quanto você vai buscar um curso de capacitação que tenha mais densidade de informação, tal qual uma universidade ou uma faculdade vai ser, mas o apetite para um constante aprendizado, você tem que ter. E se você não tiver, simples, você não vai ser um bom profissional, você vai ser um profissional mediano. Sempre foi assim, sempre vai ser. Então, não tem jeito, né? Eu já trabalhei em agência desse tamanho, já tive negócio, já fui da B2W, hoje em dia saí de uma agência. Em todos os formatos que eu passei, o ponto em comum é o teu apetite para o aprendizado, que foi o que falaram aqui, e para mim é o que faz mais sentido. E é o que o mercado reconhece o seu patrão. Às vezes acontecem coisas aqui nesse auditório que eu fico assim, boquiaberta. Às vezes vem gente de fora aqui, profissionais, renomados. Tem mais alguém querendo fazer pergunta ali? E chega aqui e ninguém pega o cara, o telefone, pede emprego, estágio, currículo. Eu fico olhando assim, caraca, como é que pode? O tal cara aqui sentado à disposição. Então, também tem muito disso, né? De movimento, seu próprio movimento em relação ao que você quer. Né? Porque alguém vai chegar, vai pedir, vai botar o currículo, vai ter o estágio. Então, tem que partir muito de você mesmo, né? Mas fala aí, diz aí. Agora, uma dica. Para quem está afim... Oba! Peraí. Perfil, qual é o lado que fica melhor? Vamos embora. Tá. Então, agora uma dica, né? Uma pergunta para quem... Porque hoje em dia é muito difícil empreender, e eu tô me formando, tô com isso na cabeça, batendo... Porque não sei se eu vou me adaptar tanto a um CLT agora, logo de cara. Então, tô pensando nessa cabeça, talvez, de empreender em algum negócio, empreender em alguma agência. E aí eu tô pegando vários pequenos amigos que têm, tipo, algum serviço próprio ou alguma coisa que eles querem ou engajar, ou talvez deixar para as pessoas verem, estar mais em visão. Qual dica que você daria, assim, para quem está começando agora? A primeira coisa é o seguinte, nós temos uma roda de conversa que vai acontecer na SPM dia 1º de dezembro, é sério. Porque essa é uma das pautas que a ABPEM está trazendo. Aonde esses profissionais de estratégia de negócios, estratégia de comunicação e gestão de negócios, podem trabalhar hoje. A gente está tentando trazer essa visibilidade dos formatos de agência que, de novo, né, aproveitando a dica da Júlia aqui, eu não sei nem se o nome cabe mais como agência, né? Mas, assim, modelos de negócio onde vocês podem trabalhar. Agora, tem uma questão que eu acho que é fundamental vocês se tocarem. A dificuldade de empreender é a dificuldade de ter gestão, que é difícil. Todo dia, nas minhas aulas de Consumer Insight, eu levo um exemplo. Vou dar um exemplo de um aluno daqui, que saiu daqui há algum tempo atrás e fez o Carteiro Amigo. Todo mundo conhece o Carteiro Amigo? Carteiro Amigo. Eu moro na maior favela da América Latina. Qual é? A Rocinha. O Lucas já escutou isso, com certeza. E eu não tenho como receber as minhas coisas na minha porta. Eu compro a TV de 45 polegadas, seja lá o que for, ela não sobe.
Ela não sabe, não por causa do tráfico, ela não sabe porque ninguém sabe como chegar onde eu moro, porque não tem número, não tem nada. Então, o que essa molecada fez? Um deles, o Pedrinho, isso está no Shark Tank, para quem quiser ver. O Pedrinho mora lá, junto com o Thiago, sentaram e pensaram o seguinte, cara, vamos ver na favela quem é que conhece a favela. E pegaram, sei lá, a quantidade de pessoas que moram na favela e disseram, o endereço, o Gilberto mora naquele pedaço do tanque de cabeça para baixo que a luz quebrou. Eles sabem e têm. Pegaram esses caras, começaram a fazer centros de recebimento de mercadoria e chegou no momento que o Google se interessou no projeto deles e fez o quê? Já localizou a Rocinha inteira. Então os caras foram no Shark Tank, é de morrer de rir. Já viu? Chega no Shark Tank, a dupla, e diz assim, nós estamos aqui, estava a dona Luísa da Magazine Luiza sentada. Nós vamos fazer uma proposta para vocês. Eles olham. Olha só, R$ 38,00 mês e vocês têm X% do Carteira Amigo. Eles olharam, como assim? Vocês estão brincando comigo? Porque eles só queriam que a dona Luísa e quem estava lá usasse o Carteira Amigo para distribuir na Rocinha. Então, empreender é muito mais de se você consegue ter disciplina de gestão, porque os insights estão pulando o dia inteiro, galera. Só que acontece o seguinte, é o que eu digo para o pessoal, fica no campo da ideia, ideia não insight. Insight tem que ter dado, evidência, se transformar no insight para ter uma resposta. Então, o que acontece com a gente? A gente continua pagando boleto e não para pensar e dizer assim, hoje eu vou tirar o domingo, botar meia dúzia de Heineken aqui e vou olhar a sociedade. É isso. Onde tem alguma tensão que precisa ser resolvida? E você vai ver que vai levar um tempo. Ninguém fez isso da noite para o dia, tá? E você passa em hackathon, você passa em uma série de lugares. Giba, fala. E além disso que você está falando, dessas ideias que são ideias inovadoras, continua partindo de um olhar para o comportamento desse consumidor, porque nesse caso era isso, era uma atenção de um comportamento que estava sendo mal atendido. Não necessariamente tem que ser inovador, mas precisa inovar no formato de resolver aquela dor. Então, não necessariamente você vai parir uma ideia que vai te fazer ficar milionário, mas olhando para aquele comportamento, você pode parir um pedaço de uma história que vai transformar aquilo em mais fácil. É isso que eu acho que é a grande diferença da história. E aí, todas as disciplinas de comunicação são interessantes para quem é um gestor, mas vai muito além. Disciplina de gestão. A gente sai da esfera de um olhar de comunicação para um olhar maior sobre gestão deste negócio. Eu tive uma agência durante uma grande parte da minha vida. Hoje em dia eu tenho uma consultoria. Você tem que montar plano de negócio, cara. É outra história, é outra brincadeira. Mas a dica que eu te dou, que é uma dica barata, Gilberto falou vários grupos aqui, né? Grupo de planejamento, grupo de mídia, agente, todos nós somos amigos e nos frequentamos. O próprio Gilberto e o Jarbas estão presentes em mais do que um grupo. Você entrar nesses grupos com o objetivo de fazer uma conexão que te permita essas trocas, te ajuda a construir pontos de vista sobre isso. Então, mais do que uma coisa de entre para nos seguir, não, eu acho que para quem quer empreender, você tem que ter escuta. E esses grupos te ajudam a ter escuta. E aí eu estou falando desses, mas tem vários que são pessoas como você que querem empreender e que estão ali dizendo as necessidades dela. E aí talvez em cima dessas necessidades você tenha aprendizados que te levem a se capacitar. Então eu acho que o empreendedor ele é muito mais curioso sobre muito mais disciplinas do que só a execução, o labore dele, sabe? Tem que ser alguém muito curioso. Tem que ser irrequieto. Você precisa ser irrequieto para buscar soluções ou tentar soluções. Outro lugar muito legal de vocês visitarem, que é de grátis, a maioria, é a Casa Firjan. É verdade, maravilhosa. A Casa Firjan, ela foi criada e é mantida por empresas que querem entender futuro. Eles se cotizam lá e levam as maiores cabeças desse país para dentro delas, lá para os seminários, os aquários e coisa e tal, com o objetivo de predição para o futuro daquele processo das indústrias lá. Então, é muito disso, é muito mais de você buscar estar inserido num contexto. O nosso negócio é relacional, gente. Né? Marketing e comunicação é relação pura. Né? Vocês vão ver, isso é fato, poucas agências têm RH hoje. Eu estou falando aqui, vocês estão ouvindo direitinho? Então, eu estou. Poucas agências têm RH. Oi. Poucas agências têm RH. Por quê? Porque nós, né, temos essa coisa
da necessidade de estarmos juntos, nos relacionando, fica ali. Poxa, trabalhei com o Lucas. Cara, saiu alguém de algum lugar, o Lucas está disponível, o Guilherme, Guilherme, senta aqui comigo, vamos fazer. É sempre uma troca, né? Claro que os grandes grupos já têm lá o seu RH, mas a grande maioria é com quem eu trabalhei. O cara é bom, o cara entrega no prazo. Eu vou trabalhar com o cara, entendeu? Então, tem realmente um iniciozinho aí do empreendedor que ele precisa realmente correr atrás, se inserir em contextos, em mercados, em tribos, para poder receber aquele retorno natural, né? Foi, galera? Acho que vocês aguentam. Salva de palmas para eles, porque eles aguentaram a gente. Vocês são incríveis. Olha, 8h25. Vocês estão aqui. Pelo amor de Deus. Adorei, gente. O que precisarem, sigam a gente nas nossas redes lá. ABPEM RJ. ABPEM RJ. ABPEM RJ. Foi? Casa de Ferreira Espeto de Pau. Muito obrigado, gente. Boa noite.